sobre o Tesouro Direto. O Tesouro Direto ele é um programa de venda de títulos a pessoas físicas e foi desenvolvido pelo Tesouro Nacional em parceria com a BMF Bovespa. Investir no Tesouro é simples e você não precisa de muito dinheiro para começar. Essa alternativa de aplicação ela permite investimentos a partir de R$30, de curto, médio ou longo prazo. E o melhor, não precisa nem sair de casa, pois as transações são feitas pela internet. No Tesouro Direto, você mesmo gerencia os investimentos ao escolher os prazos e os indexadores dos títulos públicos que deseja comprar. Você também pode agendar suas aplicações com antecedência e regularidade. É uma ótima opção para quem quer investir com alta rentabilidade, segurança e liquidez. Uma vez comprados os títulos, você receberá os rendimentos da aplicação até o vencimento do papel, data pré-determinada para o resgate do título. Quando os recursos são depositados em sua conta, com o rendimento combinado, mas sempre que precisar, você pode vendê-los antes do vencimento ao Tesouro Nacional, isso às quartas-feiras, pelo seu valor de mercado. As vantagens não param por aí. O rendimento da aplicação em títulos públicos é bastante competitivo, se comparado com outras aplicações de renda fixa existentes no mercado. As taxas de administração e de custódia são baixas, e o imposto de renda só é cobrado no momento da venda, pagamento de cupom de juros e o vencimento do título. Bom, o próximo tópico que a gente vai falar são a respeito dos títulos públicos. Esses títulos públicos são ativos de renda fixa. Seu rendimento pode ser dimensionado no momento do investimento, ao contrário dos ativos de renda variável, como ações, cujo retorno não pode ser estimado no instante da aplicação. Dada a menor volatilidade, esse tipo de investimento é considerado mais conservador, ou seja, de menor risco. Existem títulos pré-fixados cuja taxa de rentabilidade é determinada no momento da compra, assim como há também títulos pós-fixados cujo valor do título é corrigido por um indexador definido, como a Selic. Títulos públicos, eles são considerados ativos de menor risco da economia de um país e são 100% garantidos pelo Tesouro Nacional. No caso do Brasil, ele possui excelente reputação de emissor, sendo que seus títulos são considerados grau de investimento pelas 3 maiores agências de classificação de risco. Bom, diante dessas informações que a gente passou, tem como se cadastrar no site do Tesouro. Antes de se cadastrar, os investidores eles devem possuir CPF e conta corrente em alguma instituição financeira. Logo após, você deve se cadastrar em algumas instituições financeiras, também chamadas de agentes de custódia, habilitadas no Tesouro Direto, e com a instituição escolhida, basta fornecer as informações solicitadas e enviar a documentação exigida. Esse cadastramento ele é necessário, pois é ela a responsável pelos dados cadastrais junto à BMF Bovespa e pelo repasse dos recursos financeiros ao investidor, isto é, pagamento de juros, resgates e de venda antecipada e recolhimento de tributos como o imposto de renda e o IOF. Em posse da senha de acesso, que dá direito à área restrita do Tesouro Direto, você poderá realizar operações de compra e venda, assim como consultas a saldos e extratos. Dependendo da instituição financeira escolhida, serão feitas no site da própria instituição, mas o acesso à área restrita do Tesouro Direto permanece para consultas complementares. Vamos falar agora sobre como comprar e vender títulos.
Existem duas modalidades de operações para fazer isso. A primeira é o investimento tradicional. Nesta, a qualquer momento do dia, você pode realizar esse tipo de operação, desde que seja dentro do período de funcionamento e diretamente do site do Tesouro Direto ou da instituição financeira escolhida. Lá, você vai visualizar os títulos disponíveis para compra e escolher os de sua preferência. A operação de venda, ela é realizada da mesma maneira, normalmente às quartas-feiras, e você deve definir a quantidade de títulos que deseja vender. A outra modalidade é o investimento programado. Nele você faz o agendamento das operações e tem a opção da reaplicação automática ou o direcionamento automático para uma nova aplicação dos juros, que são os cupons, e do valor a ser resgatado nas datas de vencimento. Você também pode agendar a compra de um título ou de uma composição de títulos durante o período que determinar. Isso sempre pelo valor financeiro. O agendamento das vendas é possível previamente ao dia da venda. Até um dia antes da data agendada, essas operações elas poderão ser consultadas, canceladas ou até mesmo alteradas. Bom, com relação aos limites de compra e venda, respeitado o limite financeiro mínimo de R$30, no caso das compras tradicionais, a parcela mínima de compra é de 10% do valor de um título, isto é, 0,1 título. E no caso programado, a parcela mínima é de 1% do valor unitário de cada título, ou seja, 0,01 título. O limite financeiro máximo de compras mensais é de R$1 milhão para ambas as modalidades. Quanto às vendas, não há limite financeiro. O prazo para resgate desses recursos, após a confirmação da compra do título, o sistema do Tesouro Direto ele irá informar a data limite para que os recursos necessários referentes a essa aquisição estejam disponíveis na conta da instituição financeira. Quando ocorrer o vencimento do título ou o pagamento de cupom de juros, os recursos estarão disponíveis na instituição financeira a partir das 13 horas do mesmo dia do pagamento. Já os recursos financeiros resultantes da venda antecipada de títulos estarão disponíveis na sua instituição financeira a partir das 13 horas, só que do dia seguinte da venda. O item que a gente vai estar falando agora, ele é importante, pois trata dos custos do programa. Os custos do Tesouro Direto, eles se resumem aos impostos sobre os rendimentos e as taxas cobradas pela instituição financeira e pela BMF-Bovespa referente aos serviços prestados. Os impostos cobrados no Tesouro são os mesmos que incidem sobre as operações de renda fixa, fundo de investimentos e CDBs. No caso, temos o IOF para resgates de aplicação em menos de 30 dias e o imposto de renda com alíquota regressiva a depender da duração do investimento. Os dias para efeito da incidência do imposto de renda são contados a partir da data da compra. Com relação às taxas, temos que uma é cobrada pela instituição financeira e as outras duas pela BMF-Bovespa. Em geral, elas são muito baixas em relação a outros produtos de renda fixa. No caso da taxa da instituição financeira, temos que ela é livremente pactuada com o investidor. No caso, o Tesouro Direto disponibiliza em seu site um ranking com as taxas cobradas por cada instituição. Essa taxa ela pode ser cobrada anualmente, modalidade que é mais comum, ou por operação.
No caso das taxas cobradas pela BMF Bovespa, nós temos que a primeira é a taxa de negociação de 0,10% sobre o valor da operação, cobrada apenas uma vez no momento da compra. No caso do investimento programado, a partir da terceira compra, essa taxa é de 0,05% e não pagará taxa de negociação no caso de reinvestimento automático. Taxa de custódia ela é de 0,30% ao ano sobre o valor dos títulos, sendo provisionada diariamente a partir da liquidação da operação de compra, no caso D+2. Olá pessoal, estamos chegando ao final dessa apresentação sobre o Tesouro Direto e coloco para todos as seguintes dicas importantes. Acesse o site tesouro.fazenda.gov.br e tenha acesso a maiores detalhes sobre cada tópico que abordei nesta apresentação. Lá você poderá acessar alguns recursos adicionais, como Descubra o seu perfil de investidor, curso virtual, vídeo, tutorial, avisos e perguntas frequentes. Bem, estou finalizando essa apresentação e espero ter atendido às expectativas do professor Cristóvão e de todo o público em geral. Estou feliz pelo resultado alcançado e também por ter agregado conhecimento para mim. Obrigado.